Empate em 1-1 entre Corinthians e São Paulo, jogo válido pelo Paulistão, um jogo onde o São Paulo esteve à frente quase que o jogo inteiro, mas nos acréscimos do segundo tempo foi tomar o empate. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou trazer análise desse empate 1-1 entre Corinthians e São Paulo, e no outro canal, o título de Senegal na Copa Africana de Nações. Eu poderia trazer a vitória do Real Sociedade por 2-1 sobre o Barcelona, mas eu optei por trazer o título de Senegal, tá bom? Já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais, porque eu tô trazendo basicamente um vídeo por dia em cada um. Beleza? Já pedi para você deixar o like também. A maioria das pessoas assiste o vídeo e acaba esquecendo de deixar o like. Sobre o jogo, um jogo onde o Corinthians foi mandante, era favorito, até porque é um São Paulo em crise extra-campo, não vou nem falar dentro de campo, mas com muitas polêmicas em presidência, em quesito geral extra-campo do São Paulo, envolvido em muitas polêmicas. Dentro de campo, um jogo onde o São Paulo demorou para gerar a sua primeira finalização. O primeiro chute do São Paulo foi exatamente o gol do São Paulo no jogo, o primeiro gol da partida, já com 37 do primeiro tempo, é justamente o primeiro chute do São Paulo. O Corinthians não vinha sendo avassalador, mas era quem gerava uma ou outra oportunidade. Vale destacar que no Corinthians o Kaique começou jogando mais avançado junto com o Yuri Alberto e fez um primeiro tempo bom, no geral o Kaique. Mas no segundo tempo foi discreto e é por isso que depois ele saiu para a entrada do Dieguinho. Mas no geral, um Corinthians que produziu até mais que o São Paulo. Só que em um momento onde o São Paulo consegue rodar mais a bola, vale destacar os meio-campistas do São Paulo jogando junto o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Danielzinho. O Marcos Antônio e o Danielzinho com características muito parecidas, então, por exemplo, esse 1-0 do São Paulo é justamente com eles sendo fatores principais para esse gol. Então, o Marcos Antônio aciona o Danielzinho abrindo mais pela meia esquerda. Arranja um cruzamento justamente com a perna ruim, com a perna esquerda, cruzamento milimétrico perfeito na cabeça do Gonzalo Tapia para abrir ali o placar pro São Paulo. Primeiro chute do São Paulo, primeiro gol do jogo, primeiro e único gol do São Paulo no jogo, inclusive. Vai destacar muito o Danielzinho, cara. É a primeira assistência dele com a camisa do São Paulo, ele que veio do Mirassol e agora faz a primeira grande atuação dele, dá para dizer? Acho que dá para dizer isso. Enfim, esse é um meio de campo que nem eu falei, tanto o Marcos Antônio quanto o Danielzinho têm características parecidas. Nenhum dos dois tem uma grande chegada à frente, principalmente o Marcos Antônio não. O Marcos Antônio é um bom volante de construção, mas quanto mais distante do gol, melhor. Normalmente, a gente prefere que os jogadores estejam mais próximos da área para ter mais chance de gol. Só que quem tem que estar próximo da área é quem tem cacuete de finalização, cacuete de marcador de gol. Marcos Antônio não é esse jogador, cara. Ele não tem uma boa finalização. É assim como é o Alan no Flamengo, mesma coisa. Um jogador que na construção inicial é muito bom, tem bom passe, organiza bem as jogadas. Mas chegando próximo da área, dá uma tremedeira assim e não sabe o que fazer. Então assim, o Marcos Antônio é bom jogador, mas distante da área. Se ele for esse cara mais próximo da área, vai ter tomada de decisão ruim, como teve dentro do jogo, vai ter chute ruim, como teve dentro do jogo. No geral, Marcos Antônio e Danielzinho é um bom meio de campo, mas o Marcos Antônio é um cara que tem que ficar mais distante do gol. E aí o Bobadilha é um cara de mais intensidade, mas com uma limitação técnica e de condução de bola maior, né? Enfim, o Danielzinho teve liberdade, atacou essa meia esquerda e é ele que dá assistência para o Tapia abrir ali o placar para o São Paulo. No segundo tempo, o Corinthians não produz muita coisa, o São Paulo menos ainda, o tempo vai passando, não parecia que o Corinthians estava desesperado pelo empate. Só quando foi ver que estava com 35, 40 do segundo tempo, foi empilhando o atacante e aí começou a pressionar. Então colocou lá na frente o Pedro Raul junto com o Yuri Alberto, o Dieguinho aberto de um lado, o Vitinho errando tudo, aberto do outro lado. E aí em uma dessas jogadas, utilizando essas torres lá na frente, como é o Pedro Raul e o Yuri Alberto, principalmente o Pedro Raul, a bola fica viva e cai nos pés do Breno Bidon, que infiltra e finaliza no cantinho para empatar ali o jogo para o Corinthians. No geral, um jogo onde o São Paulo não fez uma partida brilhante, o Corinthians também não, mas na base de um abafa final, o Corinthians encontra o seu gol e empata o Clássico Paulista nesse 1-1. No geral, as duas equipes com um início de campeonato bem parecido.
O São Paulo que começou muito mal tomando uma lapada do Mirassol, depois ganha um jogo sofrido em casa e agora empata o clássico. E um Corinthians que começou muito bem, dando uma lapada na Ponte Preta, aí depois tomou uma lapada do Bragantino e agora empata o clássico. Só que eu acho que é um otimismo maior pro Corinthians, porque o Corinthians já mostrou que consegue ser avassalador, como foi contra a Ponte Preta, mas que consegue também, de certa forma, ser meio inofensivo também, como foi contra o Bragantino. E arranja esse empate mostrando que tem heroísmo contra o São Paulo. Já olhando para o lado do São Paulo, mostra que pode ser um time apático, como foi na estreia contra o Mirassol, que sofre para vencer de equipes mais fracas, como foi no segundo jogo vencendo por 1-0. Eu nem lembro qual era o adversário, cara, mas era um adversário de patamar muito inferior e foi apenas 1-0. Acho que era o São Bernardo, se eu não me engano. E aí nesse terceiro jogo mostra que também não consegue controlar os seus jogos. Então mesmo tendo a mesma campanha do Corinthians, uma derrota, uma vitória e um empate, sendo que na derrota perdeu por 3-0, assim como o Corinthians. Mesmo assim, quando você olha pro lado do Corinthians é mais otimista, porque quando venceu sendo bem superior, quando empatou, pelo menos mostrou força de reação, e quando perdeu em um jogo em que desperdiçou muitas chances. Aí agora, quando a gente olha pro lado do São Paulo, quando ganhou sofrido de uma equipe mais fraca, quando empatou porque não soube controlar o jogo, e quando perdeu sendo atropelado pelo Mirassol. Então, no geral, mesmo com campanhas idênticas até agora, basicamente, o Corinthians tem um otimismo maior, né? Ainda mais pela questão extracampo do São Paulo, que vem gerando muitas polêmicas. É um Corinthians que tende a ter um ano mais otimista. Enfim, é isso. Empate 1-1 entre Corinthians e São Paulo. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!